Bem-vindos todos. Se você tiver alguém aí, aproveita esses minutos iniciais, manda aí um aviãozinho, convide as pessoas que você acredita que sejam importantes para que possam ouvir esse conteúdo. Pessoas que talvez aí sempre falem sobre tempo, que não tem tempo, ou pessoas que você sinta que precisam desenvolver, ampliar a sua energia. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o assunto. Um dos maiores argumentos que as pessoas usam para não conseguir resolver ou não conseguir fazer algo, em geral, é o tempo. Muita gente fala, eu gostaria que meu dia tivesse 24 horas, eu gostaria, 48 horas e não 24 horas. Eu gostaria que eu pudesse ter muito mais horas no meu dia para conseguir resolver tudo que eu posso. O que a gente tem que compreender é que tempo é uma coisa muito finita. Você tem um tempo, tempo é igual para todo mundo. Nós sabemos que o dia terá 24 horas. Alguns dormem menos, outros dormem mais, uns fazem menos, outros fazem mais. Então a gente tem essa percepção de que essa compreensão disso tem que estar muito claro para a gente, que o tempo ele é finito. Então, aquele dia que você tem, ele tem uma quantidade máxima de horas. Você não vai conseguir aumentar a quantidade de horas do dia. Você não vai conseguir transformar o seu dia de 24 horas em 48 horas. Não dá para fazer isso. Tá? Então, a gente sabe isso. É uma informação que já está sendo absorvida por cada um de nós. Agora, uma coisa que muita gente não associa é que a energia, pelo contrário, o seu nível de energia para executar as coisas que você precisa executar, ou que você quer executar, ou que você quer fazer, esse nível de energia, ele pode estar muito baixo, e ele pode ser ampliado imensamente. Na verdade, é quase infinito o quanto nós podemos ampliar a nossa energia. Porque nós, como seres humanos, nós ali gastamos energia, desprendemos energia para determinados fatores. Às vezes a gente direciona um pouco de energia para a nossa família, um pouco de energia para o trabalho, um pouco de energia para o esporte, para os hobbies e por aí vai, para os estudos. Então a gente tem os níveis de energia vão sendo ali, é como se a gente estivesse fazendo uma analogia, é como se a gente estivesse jogando coisas do meu tempo, né? Jogando Atari, que agora hoje em dia já é PlayStation, então como se a gente estivesse jogando ali um videogame, e aqui tem um videogame clássico da minha idade, né, que já sou velhinho, que é o River Raid, que era aquele aviãozinho, e o aviãozinho ia passando e fazendo todo um processo de passagem e tal, ali tinha que desviar, tinha que tirar não sei o quê, e no meio do caminho você passava o aviãozinho por cima você poderia falar ali um tanque de gasolina, onde você recarregava a sua energia, a energia daquele avião. Então, isso deveria ser toda pessoa, todo ser humano, todo profissional, todo praticante da yoga, no caso, ou professor da yoga, toda pessoa deveria fazer isso. Então, entender a lógica de como recarregar a sua energia, entender que isso é infinito, porque esse trabalho de recarregar energia a gente pode sempre fazer. O trabalho para aumentar as horas do nosso dia não tem como. A gente sabe que o máximo de horas do dia vai ser aquela. E quando estiver encerrando o dia, vai faltar 2 horas para você fazer milhões de coisas que você não conseguiu. Agora, se a gente conseguir fazer render mais o nosso tempo, o nosso dia, e esse render mais, ele vem muito com o quanto de energia você está direcionando para cada coisa que você faz. Como que você consegue ter energia para fazer várias coisas ao mesmo tempo? Tem pessoas que acreditam no multitarefa, tem pessoas que não acreditam. Eu nem vou entrar nesse mérito. O que eu entro aqui é você ter energia para fazer tudo que você precisa fazer, no tempo que você sabe que tem, que são aquelas 24 horas. Naquelas 24 horas você vai distribuir entre família, entre dormir, entre se alimentar, entre fazer as tarefas que você tem que fazer. Então, para que isso seja bem feito, você precisa ter um nível de energia alto. Tem um exemplo
que é muito claro, eu escuto muito, na verdade eu vou dar um exemplo de um aluno, mas é um exemplo muito clássico que se encaixaria em qualquer pessoa, provavelmente já tem ouvido algo que seja similar ao que eu vou contar agora. Então, assim, imagina eu vou colocar o Daniel. Então, o Daniel como uma pessoa, e esse Daniel é um profissional, e ele trabalha tantas horas por dia, 12, 14 horas por dia, é o tempo de trabalho que ele tem, das 24 horas que ele trabalha, que ele se dedica àquela profissão que ele escolheu. Então, o Daniel, ele está sempre reclamando que ele não consegue terminar todas as tarefas, que ele não tem tempo para estar com a família, que ele não tem tempo para descansar, que ele não consegue dormir direito, e assim, essa é a causa que o Daniel dá para esse efeito, a causa que ele dá é que não tem tempo, que o dia deveria ter mais horas. Se o dia tivesse mais horas, ele conseguiria fazer tudo o que ele precisa, tudo o que ele necessita. Então, esse é um exemplo clássico que eu escuto muitas vezes por dia de vários alunos meus, de vários conhecidos meus. O que a gente precisa entender? Quando a pessoa ela compreende de forma clara que ele não vai ter mais horas do dia. Então, quando eu falo assim, não administre o seu tempo, é porque a gente sabe que existem uma quantidade de horas que eu vou poder fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu não consigo aumentar mais. O que eu posso ter? Eu posso ter mais energia para ser mais efetivo, para ser mais produtivo, para conseguir fazer mais coisas naquele período de tempo que eu tenho e que me conduza ao resultado que eu almejo. Então, pegando aqui, se eu estou falando para professores, então eu tenho que imaginar, eu como professor, eu tenho várias coisas para fazer no dia. Talvez várias aulas para dar, vários trabalhos de marketing para divulgar o meu trabalho, vários acompanhamentos dos alunos que eu tenho para fazer, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que me alimentar, eu tenho que dormir. Então, vai juntando aí vários itens que são relevantes para que eu possa executar, para que eu possa realizar. E aí, dentro quando você enxerga isso, que a sua vida está dessa forma, até fazendo uma parte, eu fiz recentemente, eu tenho um executive coaching, porque eu também tenho alguém que me treina, alguém que na verdade, é um bate-papo que a gente faz para que eu possa ter insights e tal. E eu tenho um executive coach que me treina, que me dá um direcionamento, que abre a minha mente para determinadas percepções. E ele me trouxe uma tarefa, um exercício, que mostrava uma roda de gerenciamento. Existem vários nomes, tá? Eu não lembro agora em inglês como que é. Life Circle, ou algo parecido. E aí, existe uma roda de gerenciamento que eu vou gerenciar o que eu estou fazendo na atual circunstância. O que eu estou fazendo, como que eu estou agindo, aonde eu estou colocando mais energia. Então, eu estou colocando mais energia para minha família e provavelmente eu estou colocando menos energia em algum local. Então, é uma forma de eu enxergar muito mais nitidamente como que está o meu direcionamento energético. Isso é muito legal para você fazer. E é bem simples. Uma roda, divida lá em quantas fatias você quiser essa roda, e aí dentro dessa roda você coloca ali os temas principais. É família, é casamento, é filho, é trabalho, é produto que você vende, é um curso que você dá, são as aulas que você dá, é o tempo para o seu aluno, é um tempo para cuidar de si mesmo, é um tempo para o seu hobby. Você divide ali em quantas fatias você quiser. E aí você vai se dar nota para essas fatias. O quanto que você está, quanto você acha que você daria de nota para cada uma dessas fatias. Esse é um exercício bacana de se fazer, simples de fazer, para você ter um cenário, para você ter um panorama, na verdade, ideal de como está a sua vida energeticamente, onde você está colocando mais ou menos energia. Quando você faz esse círculo, essa roda, você tem um pouco de noção, você começa a ter mais noção
de onde você está colocando a sua energia, para onde você está colocando, para onde você está direcionando, e como que você pode ajustar determinadas atitudes suas para isso ser diferente. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente tem a ideia de como estamos hoje. Tá, Dani, o que a gente pode fazer para mudar esse panorama? Como é que a gente pode mudar? Onde que eu posso atuar? Então, esse exemplo que eu dei do Daniel, então o Daniel que está cansado e tal, ele teria que atuar em 4 panoramas. O primeiro panorama é físico. Então, algo que já está aí bem batido, a gente escuta isso o tempo inteiro. Como é que eu atuo no físico? Bom, eu preciso me alimentar bem. E aí você vai fazer uma avaliação. Eu estou me alimentando bem? Eu estou cuidando da minha alimentação? Eu estou fazendo com que a alimentação seja algo importante no meu dia a dia? Então, isso faz com que você tenha mais energia. Depois, nesse mesmo patamar ali, nesse mesmo pilar, que é o corpo, o físico, a gente pega um outro ponto, que além da alimentação é o sono. Então, o quanto, e olha aqui, quem está falando aqui de sono é uma pessoa que dorme muito pouco, mas que dentro do que eu descobri sobre mim mesmo, então, a quantidade de horas de sono que eu necessito, talvez seja diferente de uma quantidade de horas que uma outra pessoa necessita. Mas é importante você descobrir se você está, dormindo a quantidade de horas que você precisa, e 2, como é a qualidade desse sono. Também, algo que está muito batido, algo que todo mundo fala. Mas será que você está tendo um cuidado com isso? Será que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você deita e descansa realmente? Ou você fica ali horas e horas ainda para dormir? Ou você fica ali na cama pensando, deixando a sua mente vibrar ali milhões de dispersões? Então, o sono é para ser realmente feito. Então, para ser executado. Isso é muito importante. Depois, além do sono, a gente tem os exercícios. Então, aqui a gente está falando para um professor que ensina os seus alunos, né? Mas, dentro do que do professor ensina os seus alunos, será que você está preocupado com o seu físico? Isso é, e físico eu não estou falando de estético, eu estou falando realmente de fazer exercícios que movam o seu corpo, que movam a sua energia. Seja a sua própria prática da yoga, seja um exercício que você goste, seja uma outra atividade qualquer, caminhada, corrida, não importa. Mas você tem um tempo na sua semana para fazer isso? Você busca fazer isso? Se você é uma pessoa que trabalha muito sentado, pode ser um professor, tá? Eu estou aqui desde as 5 da manhã dando aulas, e a maioria delas, até agora, foram 3 aulas ou 4 aulas até agora, nem lembro mais, mas 3 ou 4 aulas, e essas 3 ou 4 aulas, a maioria é sentado, já que eu estou dando online. Então, será que eu estou me preocupando nesse momento de eu estar sentado? Se eu estou me preocupando em levantar, crie esse hábito. Essa é uma outra dica interessante. Crie esse hábito. Você está ali, se você é professor, mas talvez num outro nicho, ou você não é professor, você aqui é aluno de alguém, ou você é algum profissional, e você fica muito tempo sentado, cria o hábito. Deu ali 1h30, ou 1 hora e pouquinho, sai, levanta, dá uma caminhada, que seja alguns minutinhos, 3 minutinhos, 4 minutinhos, dá uma caminhada, faça outra coisa, e aí volta para onde você estava. Então, crie esse hábito. Isso vai fazendo com que você comece a fazer a energia fluir, tá? Dani, você está falando coisas básicas. Porque o que eu vejo, como eu falei, um dos pontos centrais é que as pessoas, elas não fazem isso, e elas reclamam do seu tempo. Só que, na verdade, elas tinham que reclamar do seu nível de energia. Esse era o ponto central do que as pessoas deveriam observar. Qual é o seu nível de energia, tá? Então, eu peguei num primeiro patamar, que é o físico. Depois a gente vai para um segundo patamar, que é o emocional. Então, assim, nas emoções, tem algumas coisas, alguns itens, algumas dicas que a gente tem que falar. Se eu estiver falando para professores de yoga, então, o que você vai ensinar para o seu aluno?
para trabalhar a parte emocional, fazer com que ele esteja mais capacitado de ampliar a sua energia e mais capacitado de fazer o que deseja fazer. E que possa minimizar a quantidade de desculpas e argumentos que ele dá em relação ao tempo. Tá? Então, o primeiro fator no lado emocional seria a respiração. Então, procurar fazer uma respiração que não seja uma respiração ofegante, que não seja uma respiração inconsciente, é algo importante. Isso vale para você ensinar, isso vale para você fazer. Então, quando você trabalha a sua respiração de uma forma consciente, nasal, no mínimo abdominal, se você tirar, eu não gosto nem da palavra tirar, se você pegar um pedacinho do seu dia e colocar ali alguns minutos para você fazer uma respiração consciente, abdominal, nasal, já começa a ampliar esse processo energético que vai vibrar dentro do seu corpo. Tá? Agora, se você ainda quiser ir além, se você quiser fazer um upgrade nisso, aí sim, faça um respiratório do yoga, um respiratório por mais tempo, trabalhe esse respiratório por mais tempo. Aí você vai ter condições ainda maiores de ampliar esse nível energético. Eu vou citar aqui, apesar de estar no segundo pilar, que é o emocional, e passou ali batido um ponto que é relevante no físico, que é mudar determinados hábitos. Então, assim, se você tem um hábito, se você é uma pessoa que bebe álcool, que você usa do álcool, mesmo que seja algo bem informal, de vez em quando você bebe socialmente e tal, minimize o tempo a quantidade de álcool que você bebe. Então, se você tem o hábito, por exemplo, de toda noite ir lá, cheguei cansado do trabalho, vou beber um pouco. Esse exemplo do Daniel, então, o Daniel, se ele tem esse hábito, quando ele minimiza a quantidade de álcool que ele ingere no dia, não tenha dúvida que no dia seguinte ele vai estar mais ávido, ele vai estar mais preparado, energeticamente falando, para fazer o que ele tem para fazer. Tá? Isso é claro, isso é comprovado. Bom, depois da parte da respiração, então quando a gente fala ali da respiração, um outro ponto que é muito importante no lado emocional é você gerar o hábito de agradecer, gerar o hábito de se conectar com outras pessoas pelo fato do que você vem vivenciando, pelo fato daquilo que você vivencia no seu dia a dia. Então, se você não gerou esse hábito, fica essa dica. Pega ali no seu dia e escreva num papelzinho o que você gostaria, quem que você gostaria de agradecer e o que você gostaria de agradecer. Cara, eu gostaria de agradecer a minha esposa por ser parceira. Então, escreve lá. Eu gostaria de agradecer ao meu aluno, porque por ser uma pessoa tão querida e me estimular a querer evoluir como professor. Não importa. Escreva, crie esse hábito. Quando você gera esse hábito, você está fazendo a energia circular. É outra forma de você cuidar do seu nível energético. Tá? Então, esses dois pontos, para mim, são primordiais no lado energético. Poderia aqui no emocional ir para vários outros sentidos, tá? Mas eu estou, nesse tempo que eu estou colocando aqui para vocês, são os dois que me vêm mais como pontos principais do lado emocional. Depois, do lado mental, algo que eu acho muito plausível, algo que eu acho muito importante, é a gente colocar o lado mental, observar o que você tem como meta. Então, algo que ajuda para o dia seguinte é você, no dia anterior, você parar e pensar qual é a minha grande meta, meu grande objetivo para ser realizado no dia seguinte. Então, digamos, ontem, o meu grande objetivo para hoje era fazer os últimos ajustes para o curso Personalize, que está chegando aí nas suas últimas etapas e amanhã. Então, essa é a minha grande meta para hoje. Então, a minha mente,
ela já está preparada para fazer esses últimos ajustes como grande tarefa minha de hoje. Então, quando você entende qual é o seu grande objetivo, o seu maior objetivo do dia seguinte, você começa a se preparar mentalmente. Energeticamente, isso ajuda. Então, você começa a direcionar a sua energia no caminho mais correto para você. Não é para mim, não é para ninguém, é para você. Tá? E depois, outro ponto importante que a gente pode aí citar em termos desse item, que seria a mente, um trabalho mental, é você ter muito claro o que você entende, o que você enxerga como ponto que possa atrapalhar a sua execução de tarefas, no dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo. Então, o Daniel, ele normalmente, quando ele vai fazer as tarefas mais importantes, mais difíceis do dia, ele tem várias coisas o dispersando. Então, exemplo, eu preciso fazer uma tarefa muito importante dentro da minha escola e eu estou lá com o meu celular apitando do lado, eu estou com o meu computador ali na frente, bombando e-mail, e eu não consigo prestar atenção naquilo que eu tinha para fazer, naquela tarefa tão difícil que eu tinha que executar. Então, quando eu começo a tirar essas dispersões mentais, também contribui para que meu nível de energia seja mais alto. É uma outra forma de fazer com que essa energia seja mais alta. Tá? E o último pilar desses 4 viria a parte intuicional. Poderia ser uma parte mais de essência, uma parte de observação interna. Então, quando eu pego esse pilar, esse ponto, esse patamar, algo que eu sugeriria seria, primeira coisa, a gente ter muito claro quais são os nossos valores. E não é para ser piegas, também algo que está muito batido, muita gente vem falando de valores, mas a ideia é, quando eu falar de valores, quando eu entender os meus valores, é vivenciar esses valores. Então, se o meu valor é família, por exemplo, como eu tenho tatuado, eu tenho que entender que as minhas ações, elas vão estar voltadas muito para a minha família. Eu preciso entender que eu preciso estar com a minha família, é importante para mim estar com a minha família. Assim como uma atividade que para você seja relevante, que talvez você esteja deixando de lado. Então, eu vou dar um exemplo agora, para mim, né, pessoal. Então, eu particularmente amo jiu-jitsu. E agora, na pandemia, nesse 1 ano e meio, eu não tenho treinado jiu-jitsu, eu não treinei jiu-jitsu. E é algo que eu sei que energeticamente, para mim, é importante. Então, ter uma atividade que para você é importante, ela é relevante para o seu nível de energia estar mais alto. Mas, Dani, você está falando que você não está treinando jiu-jitsu e isso poderia te impulsionar energeticamente. Ponto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar alguma atividade que para mim seja relevante e que eu consiga, agora, na atual conjuntura do que eu tenho nas mãos, que possa substituir, talvez não da mesma forma, mas que possa substituir essa ação, essa atividade que impulsione meu nível de energia. Dentro lá do River Raid, para quem conhece, para quem é da minha época, é o aviãozinho que vai passar e eu vou achar alternativas de aumentar o meu combustível. Eu estou chegando num combustível mais baixo, durante aquele dia, durante aquelas horas que eu tenho no dia, eu acho alternativas que eu vou passando em cima desse combustível para que eu tenha mais energia para fazer acontecer. Tá? Então, isso é muito pessoal. Aí, isso é uma coisa que é muito sua. É você identificar o que para você funciona. Então, se para mim era o jiu-jitsu e hoje eu não tenho, o que eu posso fazer? Pô, eu encontrei no boxe uma alternativa de estar fazendo uma atividade que não tem o contato do jiu-jitsu no momento de pandemia, que eu quero me cuidar, eu quero me preservar e preservar as pessoas que eu amo. Então, eu encontrei no boxe uma alternativa. Eu encontrei na prática da yoga, se for isso o caso. Então, eu vou achando alternativas que vai funcionando como esses momentos de abastecer o meu nível energético.
tá? Assim como estar com a família. Para mim é muito importante estar com a minha esposa, ter tempo com a minha esposa. É muito importante para mim ter um tempo com as minhas filhas, ter aquele momento das minhas filhas. Hoje, essa semana, eu postei nos stories, no meu pessoal, não nesse perfil, uma coisa que para mim é importante, é tomar banho com as minhas filhas. Isso acontece desde o primeiro dia de nascimento de cada uma delas. Então, cada dia que eu vou lá, às vezes é mais corrido, às vezes é mais às pressas, porque eu tenho outras coisas também para fazer, às vezes dar banho, antigamente dar banho em uma era uma coisa, dar banho em duas é outra. Então, fazer isso para mim me recarrega de energia. Quando eu não faço, parece que está faltando algo. Então, quando você encontra esses momentos que você vai se abastecer de energia durante o seu dia, isso ajuda muito a você conseguir realizar aquilo que você tem para realizar. E provavelmente isso vai fazer com que você pare de dar a desculpa ou o argumento que não tem tempo. Porque, como eu falei no início, você não consegue administrar o seu tempo. O tempo do dia são 24 horas. Você consegue tirar, lá na roda do gerenciamento de vida, você consegue tirar um pouco da energia ou das horas, dos minutos que você coloca para uma determinada coisa, para colocar em outro. O que você consegue administrar é isso. Eu vou tirar um tempo da minha família para colocar um tempo na minha escola. Eu vou tirar um tempo de aula, vou dar menos aulas no dia para dormir um pouco mais. Então, o que você consegue fazer é isso. Você vai tirar um tempo de um local, colocar no outro. Na minha concepção, se você tiver um nível de energia muito alto, e quando ele começa a baixar, você ter coisas que façam com que você se reabasteça de energias, aí você tem o grande elemento nas mãos. Você tem muita energia com uma capacidade enorme, tremenda, de direcioná-la da melhor forma possível. E aí é o que eu falei, para ser aqui o resumo do que eu falei hoje. Trabalhe o seu nível de energia. Não tente mudar as horas do seu dia, porque elas não vão mudar. Você tem 24 horas no dia para fazer tudo que você tem para fazer. Aí, 2, você tem 4 pilares a serem trabalhados: físico, emocional, mental e intuicional. Esses 4 pilares, físico, emocional, mental e intuicional, eles vão ser o alicerce para que você tenha um nível de energia alto. E aí, dentro desse alicerce, você vai descobrindo quais são os momentos que você vai reabastecer a sua energia e aí sim direcioná-la para o que você vai fazer. Se eu estou falando para professores, que é o caso aqui desse perfil, então, como você vai ter um nível de energia alto para executar tudo o que você tem que executar e chegar no resultado que você almeja. Espero que o resultado seja gigantesco, seja aquele resultado que talvez você sonhasse e achava que era impossível, mas não é. Tendo energia, você consegue tudo o que você quiser fazer, tá bom? Então fica aqui hoje o conteúdo, e aí, se você achar que deve compartilhar isso com alguém, manda lá, o vídeo vai estar gravado nesse perfil, vai estar gravado no YouTube e no Facebook, compartilha, marque as pessoas, siga, curta, e isso vai me mostrar que eu estou no caminho certo, tá bom? Super beijo para todos e vejo vocês logo mais.